Olá, sejam bem-vindos ao curso sobre a reforma da Lei de Recuperação de Empresas e Falências, promovido pelo LFG. O meu nome é Arthur Almeida, eu sou advogado, possuo um LLM em Direito dos Mercados Financeiro e de Capitais pelo INSPER, concluído em 2015, e atualmente sou aluno do curso de mestrado da Faculdade de Direito Comercial da Universidade de São Paulo. Eu atuo como Legal Analyst em uma agência de notícias britânica chamada Deathwire, que cobre o mercado distressed em nível global. Também sou professor de Direito Empresarial e coautor da obra Recuperação de Empresas e Falências, pontos relevantes e controversos da reforma pela Lei 14.112 de 2020. Nessa obra, que foi publicada recentemente, no começo de 2021, eu escrevi o capítulo sobre o direito da insolvência transnacional, que também é o tema da minha linha de pesquisa no mestrado e também é o tema da nossa aula de hoje. Então, após esta breve apresentação, vamos introduzir os slides na tela para que possamos efetivamente dar início aos trabalhos. A aula de hoje está dividida em 3 tópicos. Inicialmente, faremos uma rápida introdução sobre o direito da insolvência transnacional. Em seguida, traremos alguns elementos de direito comparado, até porque o tema é muito inspirado no direito alienígena, em conceitos do direito dos Estados Unidos e também da União Europeia. E, por fim, falaremos sobre a insolvência transnacional no Brasil, como era e como ficou após a reforma introduzida pela Lei 14.112 de 2020. Então, apenas para que todos fiquem na mesma página, a necessidade de normas de direito transnacional decorre do conflito existente entre a atividade empresarial, de um lado, que não respeita limites geográficos, conforme destacado pelo professor Paulo Toledo, e, de outro lado, os objetivos das normas falimentares, pois estes são definidos em cada um dos estados dentro do exercício de sua soberania e muitas vezes são objetivos conflitantes entre si. O assunto se desenvolveu muito nos Estados Unidos a partir de meados da década de 70, especialmente por 2 motivos. Primeiro, a Section 304, inserida no US Bankruptcy Code em 1978, trazia normas sucintas e de grande flexibilidade aos juízes para lidar com processos de insolvência internacionais. Segundo, muitos grupos empresariais multinacionais possuíam sede ou bens no território norte-americano, o que colaborou bastante para a evolução jurisprudencial da matéria. Na União Europeia, o processo foi um pouco mais demorado e a criação de normas válidas para os Estados-membros demorou quase 40 anos para ser positivada por meio do Regulamento da Comunidade Europeia número 1343 de 2000. A ausência de normas sobre insolvência transnacional leva os países a adotarem uma postura territorialista, na qual cada estado possui soberania para dispor sobre os bens situados em seu território. O territorialismo é uma doutrina pragmática, mas não resolve todos os problemas decorrentes das reestruturações internacionais e tende a proteger ou, como alguns críticos dizem, a favorecer os credores locais em detrimento de credores estrangeiros. O territorialismo também tem como aspecto positivo o lado de dificultar o fórum shopping, mas também acentua o risco de decisões conflitantes, proferidas por diferentes jurisdições. Aqui, como exemplo, eu trouxe o trecho de uma decisão proferida no processo de recuperação judicial do Grupo Oi, na qual o juiz optou por não reconhecer a sentença estrangeira proferida por um tribunal holandês que decretava a falência de 2 subsidiárias do grupo constituídas naquele país, justamente pela falta da homologação de sentença perante o STJ. E teve também, em 2016, o caso do grupo Gutmann,
no qual o Superior Tribunal de Justiça negou o reconhecimento a uma sentença de falência também proferida no exterior, sob o argumento de que, pelo fato da subsidiária brasileira estar em um procedimento de recuperação judicial, a falência decretada lá fora desrespeitaria o disposto no artigo 3º da Lei 11.101 de 2005 e, como resultado, ofenderia a soberania nacional. Por outro lado, em oposição à doutrina territorialista, existe o universalismo, que propõe a abertura de apenas um processo de insolvência para dispor sobre todos os bens e todas as dívidas do mesmo devedor. Embora, sob o aspecto teórico, seja talvez a melhor solução, na prática é de difícil implementação, justamente porque esbarra na soberania dos estados. Então, nós temos, de novo, em um plano teórico, a possibilidade de maximização do valor dos ativos do devedor e também a distribuição equitativa do produto da liquidação dos ativos do devedor em um cenário de falência, mas, como dito, em termos práticos, acaba esbarrando na soberania dos estados. A solução encontrada pela doutrina e adotada tanto pela lei modelo da UNCITRAL quanto pelo regulamento europeu foi o universalismo modificado, que sugere a abertura de um processo principal no local em que o devedor possuir o seu centro de interesses principais, da sigla CIP, ou em inglês COMI, Center of Main Interests, e também a abertura de processos auxiliares em todas as jurisdições em que o devedor possuir bens ou credores ou estabelecimento. A definição do centro de interesses principais é talvez uma das tarefas mais complexas e controversas em matéria de insolvência transnacional, justamente porque não existe uma regra que possa ser aplicada de maneira inquestionável a todas as empresas e a todas as situações. Então, na falta de uma regra universal, parte-se da premissa de que o centro de interesses principais corresponde à sede estatutária das empresas. É importante destacar, todavia, que trata-se de uma presunção relativa, tendo em vista que ela pode ser ilidida conforme as circunstâncias do caso concreto, mediante a apresentação de prova em contrário. A presunção relativa da sede estatutária como centro de interesses principais das empresas é o critério adotado não só no Brasil, mas também na lei modelo UNCITRAL, nos Estados Unidos e na União Europeia. Para finalizar a parte da introdução, e já dando início aos elementos de direito comparado, eu trouxe aqui como referência um quadro com a evolução normativa do direito da insolvência transnacional. Houve alguns tratados e tentativas anteriores, mas a criação de normas globais se deu apenas no final do século passado, como vocês podem ver na tela, por meio da criação da lei modelo da UNCITRAL em 1997, a qual se valeu em boa parte da evolução jurisprudencial dos Estados Unidos, com base na Section 304 do Código de Falências norte-americano. A lei modelo foi criada por um esforço conjunto da UNCITRAL e da INSOL. Trata-se de um instrumento de soft law, ou seja, está sujeito a adaptações pelos países que desejarem adotá-la e busca promover a cooperação entre cortes, a autorização a representantes do devedor e representantes do processo estrangeiro para participarem do processo local, assim como o reconhecimento de processos estrangeiros e a concessão de medidas de assistência, como veremos em detalhe mais para frente quando estivermos falando da lei atualmente vigente no Brasil. Quase que em paralelo à criação da lei modelo da UNCITRAL, em 2001, o Banco Mundial desenvolveu uma série de princípios para aumentar a eficiência dos processos de insolvência. Esses princípios são objetos de atualização constante, já foram revistos e modificados algumas vezes, e a versão mais moderna é de 2015. Especificamente, alguns desses princípios, o C.17.1 e o C.17.5, trazem recomendações para o tratamento da insolvência de grupos empresariais internacionais.
os quais são muito semelhantes aos objetivos descritos no preâmbulo da lei modelo da UNCITRAL. Falando um pouquinho agora sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei modelo da UNCITRAL foi introduzida no US Bankruptcy Code em 2005, por meio do Chapter 15, que substituiu as regras da antiga Section 304. Trata-se de um procedimento muito utilizado por grupos empresariais brasileiros e também de outros países, com o objetivo de fazer valer no território americano os efeitos das principais decisões proferidas nos processos locais, como, por exemplo, a proteção conferida pelo Stay Period, a aprovação de um plano e a destinação dos ativos da empresa. O Chapter 15 tende a ser um procedimento simples e célere, especialmente nos casos não litigiosos. No ano passado, nós vimos a Latam Airlines e outros grupos de empresas aéreas latino-americanas abrindo processos de Chapter 11 nos Estados Unidos para tratar crises financeiras resultantes em boa parte da pandemia. E também foram abertos processos auxiliares nos países nos quais essas empresas têm bens ou estabelecimentos. Isso não foi feito no Brasil porque à época ainda não tínhamos um conjunto de normas para tratar de insolvências transnacionais. A abertura desses processos de Chapter 11 nos Estados Unidos só foi possível porque a lei americana não faz qualquer restrição relacionada ao centro de interesses principais quando se trata da abertura de um processo principal de insolvência. Exige-se apenas que o devedor possua uma propriedade no território americano. E essa propriedade pode ser até mesmo o valor dos retainers fees pagos ao escritório que conduzirá o processo. A estratégia foi adotada provavelmente em razão da previsibilidade e da eficiência do sistema de insolvência norte-americano, tanto para a obtenção do automatic stay quanto para a renegociação dos contratos de leasing, como no caso da Aeroméxico, que renegociou a maioria dos seus contratos para uma modalidade conhecida como Power by the Hour, na qual a empresa paga somente pelo uso das aeronaves e não por sua disponibilidade. Além do Automatic Stay e da revisão dos contratos, o Chapter 11, ajuizado pelas empresas aéreas latino-americanas, certamente também teve como objetivo acessar o mercado de financiamento DIP, que é muito desenvolvido no território norte-americano, envolve transações muitas vezes bilionárias, mas no Brasil e demais países da América Latina é um mercado que ainda não está tão desenvolvido, ainda há muito espaço para crescimento nesse sentido. Passando agora para falar um pouquinho sobre a União Europeia, a principal norma vigente atualmente em matéria de insolvência transnacional é o Regulamento 848 de 2015, que substituiu o Regulamento 1346 de 2000. Ao contrário da lei modelo da UNCITRAL, que cada país adota se quiser e como quiser, o regulamento é de observância obrigatória por todos os Estados-membros da União Europeia, exceto a Dinamarca, e segue o modelo do universalismo modificado, como falamos anteriormente, e de acordo com algumas das características que estão destacadas na tela. Então, são disposições vinculativas e diretamente aplicáveis aos Estados-membros, ao contrário da lei modelo UNCITRAL, que pode sofrer adaptação ao ser inserida no ordenamento jurídico de cada país, prevê a abertura de apenas um processo principal no centro de interesses principais da empresa, e também existe a possibilidade de nomeação de um administrador de insolvência único para todos os processos. Então, após os comentários sobre os elementos de direito comparado, vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil. Então, para começar, mais uma vez, eu trouxe aí a linha do tempo da nossa evolução legislativa em matéria de insolvência transnacional. Vejam que desde 1878 temos normas dispondo sobre a matéria e já fomos considerados um país de vanguarda sobre o assunto. Mas até a reforma, praticamente a lei de recuperação de empresas não possuía regras para lidar com insolvências internacionais, além do artigo 3º,
que estabelece a competência do juízo do principal estabelecimento para recuperações judiciais e falências de filiais. Então, a partir de 2020, então final de 2020, lei válida a partir de 23 de janeiro de 2021, nós temos um capítulo, o capítulo 6A, que traz normas de direito de insolvência transnacional. Então, anteriormente à reforma, havia alguns especialistas que defendiam que a lacuna legislativa poderia ser preenchida tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código de Processo Civil, no capítulo da cooperação internacional. Todavia, com o devido respeito às opiniões em sentido contrário, eu entendo que essas normas são inaplicáveis, ou eram inaplicáveis aos processos de insolvência transnacional. Primeiro, em razão da morosidade das cartas rogatórias e do procedimento de homologação de sentença estrangeira pelo STJ. E também porque o CPC traz alguns conceitos que são incompatíveis com os processos de insolvência transnacional, como, por exemplo, a exigência de tratados ou reciprocidade, a existência de uma autoridade central para lidar com esses processos, seria algo pertencente a um órgão do Poder Executivo, e também os dispositivos do CPC que tratam da competência da Justiça Federal para lidar com os pedidos de auxílio direto. Então, essas normas, a meu ver, esses dispositivos faziam com que a legislação até então vigente fosse incompatível, inaplicável e insuficiente para tratar com os processos de insolvência transnacional. Nós preenchemos essa lacuna com a Lei 14.112 de 2020, que incluiu na Lei de Recuperação de Empresas, como dito, um capítulo para tratar dos processos de insolvência. E esse capítulo foi elaborado com base na Lei Modelo da Uncitral. Na seção 1, nós temos as principais diretrizes da nova lei, como princípios, definições, cabimento, legitimidade. E nas seções seguintes, nós temos os desdobramentos dos comandos gerais definidos na primeira seção, que regulam o acesso à jurisdição brasileira, o reconhecimento e a forma de lidar com os processos estrangeiros concorrentes, a disciplina dos acordos e protocolos de cooperação internacional e, por fim, uma seção específica para lidar, a seção 5, com os processos concorrentes. Falando primeiro, então, da primeira seção, disposições gerais. Na seção 1, nessa primeira seção, nós temos os princípios, as definições, os princípios aplicáveis aos processos de insolvência transnacional, cooperação, segurança jurídica, maximização dos ativos, preservação da empresa e demais princípios descritos na tela. Os parágrafos 5º e 6º do artigo 167-A merecem alguns comentários. São talvez as principais adaptações feitas pelo legislador brasileiro quando introduziu a Lei Modelo da Uncitral no nosso ordenamento jurídico. O parágrafo 5º trata da intervenção do Ministério Público, que na nossa visão é uma introdução muito bem-vinda, tendo em vista que é da tradição do nosso direito falimentar a atuação do MP e a fiscalização do MP, sua intervenção como custos legis, em processos que envolvam o interesse da coletividade, aí incluídos os processos de insolvência transnacional. Por outro lado, eu tenho minhas dúvidas, minhas ressalvas quanto à introdução do capítulo 6º, que trata da competência do STJ, especialmente pela forma como foi inserida. Mais uma vez aqui, com todo respeito às opiniões em sentidos contrários, eu entendo que se o objetivo desse parágrafo é preservar a competência do STJ prevista na Constituição Federal para lidar com pedidos de assistência e cartas rogatórias, a redação desse parágrafo deveria ser mais clara nesse sentido. Tá? Então, da forma como constou da lei, eu entendo que pode dar margem a interpretações dúbias e a tentativas de manobras protelatórias e procrastinatórias por aqueles interessados em atrasar o desenvolvimento dos processos de insolvência transnacional. O
Artigo 167b traz algumas definições, como a definição de um processo estrangeiro principal e um processo estrangeiro não principal. Aí o critério para distinguir os processos seria aquele que foi aberto no centro de interesses principais da empresa. O artigo 167b traz também a definição do representante estrangeiro e da autoridade estrangeiras. E, por fim, a definição de estabelecimento, que corresponde ao local no qual o devedor desenvolva alguma atividade econômica. Ainda dentro da seção 1, o artigo 67C cuida das situações que nas quais se aplicam as regras de insolvência transfronteiriça, ao passo que o artigo 167D determina qual juízo brasileiro competente para a cooperação transnacional, também com base na definição do centro de interesses principais, local, e também as hipóteses de prevenção. Encerrando a primeira seção do capítulo da insolvência transnacional, nós temos o artigo 167E, que consubstancia as normas relativas às autorizações legais concedidas ao administrador judicial, ao gestor judicial e ao próprio devedor para atuarem nos processos de insolvência estrangeiros. Na seção 2, nós temos apenas 2 artigos que tratam do acesso à jurisdição brasileira. Então, primeiro, no artigo 167F, nós temos a legitimidade do representante estrangeiro para postular diretamente ao juízo brasileiro. E no artigo 167G existe a previsão expressa da isonomia, da igualdade de tratamento entre credores locais e estrangeiros. Este talvez seja considerado um dos maiores avanços da nossa lei, um dos aspectos que mais serão considerados pelos investidores estrangeiros quando optarem por direcionar recursos financeiros para a atividade econômica desenvolvida no Brasil, porque ele reflete o princípio da isonomia, que no universo do direito das empresas em crise se materializa por meio da par condicio creditorum, ou seja, é um princípio que permeia todo o processo de insolvência e se materializa em diversas situações enfrentadas por uma empresa em recuperação judicial. Basicamente, o objetivo do princípio da par condicio creditorum, ou da igualdade de tratamento entre os credores, é garantir que a realocação do patrimônio do devedor insolvente ocorra de forma ordenada e igualitária, e também para proteger os credores hipossuficientes contra a regra do first come, first served, ou seja, aquele que chega primeiro, os credores mais sofisticados, que conseguem contratar as melhores assessorias jurídicas, acabam chegando com mais rapidez ao patrimônio do devedor, fazendo com que credores hipossuficientes, quirografários, pequenos fornecedores, muitas vezes fiquem sem receber nada. Então, para evitar isso é que existe o princípio da par condicio creditorum e ele está expressamente positivado na nossa lei em mais um artigo, agora após a reforma, que é o artigo 167G. Falando um pouquinho agora sobre a terceira seção, que trata sobre o reconhecimento de processos estrangeiros. O artigo 67H trata da legitimidade do representante estrangeiro para pedir o reconhecimento no Brasil do processo estrangeiro de insolvência no qual ele atua. E o artigo 67I dispõe sobre a competência do juízo brasileiro para reconhecer o processo estrangeiro. Também para reconhecer o representante estrangeiro e a localização do centro de interesses principais do devedor, mesmo naquelas situações em que a documentação descrita no artigo anterior não estiver plenamente apresentada, ou estiver faltando as devidas traduções juramentadas, mas que a documentação apresentada pelo devedor seja suficiente para permitir ao juiz reconhecer a existência do processo e a legitimidade do representante, em consagração aos princípios da instrumentalidade das formas, da eficiência e da celeridade que é inerente aos processos de insolvência transnacional. O artigo 167J traz os requisitos para o reconhecimento do processo estrangeiro como principal ou não principal, mais uma vez aqui levando em conta, tendo como critério a definição do centro de interesses principais. O artigo 167K estabelece os deveres do representante estrangeiro de manter o juízo brasileiro informado sobre os principais andamentos de todos os processos estrangeiros
que existirem relacionados ao mesmo devedor, com o objetivo de facilitar e de estimular a coordenação e a administração conjunta desses processos. No artigo 167L, nós temos a competência do juízo brasileiro para a concessão de medidas liminares, pedidos de tutela provisória, de urgência ou de evidência, a serem concedidos ou não, enquanto a decisão sobre o reconhecimento do processo estrangeiro estiver pendente. No artigo 167M, nós temos os efeitos automáticos do reconhecimento de um processo estrangeiro como principal, quais sejam a suspensão das ações e da prescrição, a ineficácia de medidas de disposição patrimonial que tenham sido realizadas sem autorização judicial. O prosseguimento de ações que versem sobre quantias ilíquidas não é atingido pelas suspensões mencionadas anteriormente, embora sejam vedados os atos de execução e de constrição patrimonial. E aqui no artigo 167M, nós temos também a inserção pelo legislador brasileiro do parágrafo 3º, que dispõe sobre os créditos não sujeitos, também chamados de créditos extraconcursais. Então aqui, mais uma vez, para adaptar a Lei Modelo 1 Citral à Lei Brasileira de Recuperação de Empresas e Falências, é que foi introduzido uma norma, um capítulo, para dizer que esses efeitos automáticos do reconhecimento do processo principal não se aplicam aos créditos extraconcursais, exceto naquilo que já está previsto na nossa legislação, ou seja, a proibição de retirada de bens de capital essencial do estabelecimento do devedor durante o stay period, prevista no artigo 6º da nossa lei. No artigo 167N, nós temos a possibilidade de concessão de outras medidas, muito semelhante àquelas previstas no artigo 167L, mas aqui são tutelas concedidas após o reconhecimento do processo estrangeiro como principal ou não principal. Então temos aqui, podemos ter deferido um pedido de produção de provas ou de administração de ativos pelo representante estrangeiro. Esses pedidos podem variar de acordo com o caso concreto e também estão sujeitos às regras previstas na primeira seção para serem apreciadas pelo juízo local, ou seja, as regras sobre a não violação das normas de soberania estatal ou normas ou pedidos que violem ou que constituam manifesta ofensa à ordem pública. Além disso, de acordo com o artigo 167-O, o juízo brasileiro deve se certificar de que a concessão dessas medidas adicionais previstas tanto no artigo 167N quanto no artigo 167L não viole direitos dos credores, do devedor e de terceiros interessados. Então, finalizamos a seção 3, já estamos caminhando para o final da nossa aula. Vamos falar um pouquinho agora sobre a seção 4, da cooperação com autoridades e representantes estrangeiros. Também apenas 2 artigos nessa seção. O artigo 67P traz o dever de cooperação do juízo brasileiro e do administrador judicial com autoridades estrangeiras e representantes estrangeiros na máxima extensão possível, por meio da comunicação direta, e o artigo 167Q traz um rol exemplificativo de meios de cooperação a serem adotados tanto pelo juízo brasileiro quanto pelo administrador judicial. E aqui nós temos como exemplos trazidos pelo artigo 67Q a nomeação de um profissional para agir sob a supervisão do juiz e os acordos e protocolos de cooperação. Por fim, na seção 5, nós temos as normas para lidar com processos concorrentes, ou seja, situações envolvendo processos de insolvência estrangeiros e brasileiros que estejam em curso simultaneamente sobre o mesmo devedor. O artigo 167R lista as restrições para pedidos de recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou falência, após o reconhecimento da existência de um processo estrangeiro principal. Então aqui, o que diz o artigo 167R é que a abertura de novos processos está limitada à existência de bens e credores locais em um primeiro momento, mas ela pode se estender a outros bens e a outros credores, desde que isso seja necessário e ajude na coordenação dos demais processos de insolvência. O artigo 67S cria as diretrizes para a cooperação
coordenação e compatibilidade entre um processo de insolvência estrangeiro e um processo de insolvência local, estando novamente, dizendo novamente, ambos em curso simultaneamente. E o artigo 167T traz algumas regras que se aplicam quando houver mais de um processo de insolvência estrangeiro em curso simultaneamente. O objetivo dessas normas é evitar que decisões conflitantes sejam proferidas nos processos que versam sobre a insolvência de um mesmo devedor e, dessa forma, conferir maior estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade na condução das insolvências internacionais. Temos ainda, no artigo 167U, a presunção da insolvência do devedor cujo processo estrangeiro principal tenha reconhecido no Brasil. Essa presunção decorre do fato de que já houve uma anterior produção de provas, anteriormente a tal reconhecimento no Brasil, então aproveitar-se-iam essas provas e esse procedimento para que fosse presumida a situação de insolvência daquele devedor, mas, mais uma vez, trata-se de presunção relativa, pois ela admite provas em sentido contrário. Já o artigo 167V traz um rol exemplificativo de informações a serem prestadas pelo juízo falimentar do processo estrangeiro não principal ao juízo do processo principal. Então aqui temos como exemplos a informação do valor de bens, informações sobre o valor e a classificação de créditos sujeitos aos procedimentos, aos processos de insolvência abertos no estrangeiro e outros exemplos trazidos por esse artigo. No artigo 167W, nós temos a proibição de entrega de bens ao falido enquanto houver passivo insatisfeito em qualquer outro processo falimentar transnacional. Ou seja, enquanto todos os credores do devedor não forem satisfeitos, independente do local onde eles se encontram e do processo que estiver correndo os procedimentos para o recebimento do seu crédito, nenhum bem, nenhum ativo pode ser devolvido ao devedor enquanto esses credores não forem satisfeitos. Por fim, o artigo 167X proíbe o encerramento do processo de insolvência principal antes do encerramento dos processos não principais, exceto quando nos processos não principais for constatada a inexistência de ativos líquidos remanescentes. E o artigo 167Y cria algumas regras restritivas quanto ao recebimento em processo de insolvência aberto no Brasil do saldo remanescente de um crédito que tenha sido parcialmente pago em um processo de insolvência estrangeiro, também com base no princípio da isonomia, da par conditio creditório. Ou seja, o credor que já recebeu parte do seu crédito em um processo no exterior, não pode receber o restante do seu crédito em um processo brasileiro, enquanto os credores da mesma classe no Brasil não tiverem recebido algo proporcional ao que esse credor recebeu lá fora. Senhores, eram essas as considerações que eu tinha a trazer sobre o tema da aula de hoje. Eu agradeço a todos mais uma vez pela atenção. Muito obrigado.